Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre Saiba Tudo sobre o signo de Peixes nessa série Astrologia na Prática. Lembrando que esse vídeo, esse podcast, não serve apenas para aquelas pessoas que têm o Sol dentro da casa astrológica de Peixes, mas vai servir para todo mundo, porque todos nós somos um somatório dos 12 arquétipos, dos 12 signos do zodíaco, signos astrológicos, e você pode ter um pouco mais sobre determinado signo, um pouco menos, mas Peixes também está no seu mapa astral, né? Por isso que é tão importante você compreender todos os signos, não só o seu signo solar, tudo bem? Mas para quem nasceu sobre a regência de Peixes, né? Então o Sol está dentro da casa astrológica, o seu aniversário é entre 19 de fevereiro a 20 de março. E vamos falar Peixes, né? Então o nome já diz como que é o arquétipo. Mas vamos desenvolver juntos, né, para você compreender por que isso é tão vantajoso, ou mesmo como que isso pode também ser prejudicial no sentido do seu próprio entendimento. Quando a gente pensa até no ocultismo, né, no esoterismo, 12, né, então é o compilado o quê? Do primeiro signo, do segundo, mais o terceiro, mais o quarto. O Peixes, né, no caso, o arquétipo de Peixes seria o somatório de todos. Então, Peixes, né, o signo de Peixes é também conhecido como o signo mais espiritual do zodíaco. Não que os outros signos não sejam, mas em termos de conexão, né, em relação, por exemplo, a conexão com o divino, o criador, campo quântico, tem mais a ver com essa pegada, tá bom? E é interessante porque quando a gente pensa nessa perspectiva, o elemento alquímico de Peixes é água, né? E faz todo sentido quando a gente pensa sobre isso, porque água tem a ver com as emoções, tem a ver com essa parte da trazer essa parte dinâmica da vida. Né? A água é movimento, se nós pensarmos. Água em excesso gera um tsunami também. Né? Quais são os excessos? Quais são os extremos? Né? Água em excesso gera um tsunami, então destrói tudo, varre tudo. Pouca água também é o quê? É a escassez de água. Então por isso que é interessante que todos os signos precisam de água. Você, por exemplo, precisa usar o elemento água também para movimentar, ser mais maleável, parar de ser teimosa às vezes, aceitar também que às vezes uma opinião de alguém, né, pode te ajudar no processo, mas um conselho, né? Como também reformular uma estratégia dentro da sua vida. E peixes, né, quando a gente pensa em relação ao aquário, né, que é um outro signo, mas quando a gente pensa no oceano, vamos pensar, né? O oceano, um peixe. Então você tem uma infinidade de oportunidades. Por isso que tem a ver também com essa parte espiritual. Você consegue o quê? Criar infinitas possibilidades. O que é legal, porque você pode gerar uma novidade dentro da sua vida, mas o que acontece também? Você gera um monte de novidade e não faz nada, como também poucas oportunidades. Né? Se a gente pensar no planeta regente, a gente tem Netuno. Né? Netuno é Poseidon, né? na mitologia grega, então o deus dos mares, dos sete mares. E quando a gente pensa sobre isso, tem tudo a ver, né? Netuno com peixes, porque tem a ver com água, tem a ver com o peixe, que também mora, né? Vive na água, num riacho, num oceano. Só que ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre Netuno, tem o tridente, né? Então tem essa força, essa vontade de fazer acontecer, mas ao mesmo tempo pode gerar um alvoroço. Né? Por isso que se você não controlar essa água dentro de você, você cria um alvoroço dentro de você. Piscianos tem uma tendência, por exemplo, até mesmo por causa dessa parte sensitiva, de conseguirem misturar as coisas. Então, às vezes, você não é tão racional. Não que você não possa desenvolver, mas de uma maneira geral, você costuma agir muito pela emoção, entendeu? E o lance todo, se você pensar em relação os seus pontos fortes, está nessa manutenção, nesse equilíbrio. Porque você enxerga aquilo que as pessoas não enxergam. Mas também use um pouco da racionalidade. Eu faço assim, um convite para você usar mente lógica, logos, né? Para você ter um equilíbrio. Não vai ser algo meio que natural para você, porque você está buscando o equilíbrio dentro desse arquétipo, tá? Porque o arquétipo em si gera você ser mais intuitiva, ser mais vamos falar, sensitiva. Mas o que eu quero dizer isso? Porque a percentagem de sucesso, principalmente de Netuno, né, que seria o tridente, né, aquele tridente de Poseidon, de fazer isso e ir até o fim, vai dar mais certo dentro do seu sonho do que você às vezes ficar viajando, entendeu? Porque as emoções, como a maior parte das vezes é uma memória do passado, você às vezes pode ser uma pessoa muito rancorosa de algo, ressentida sobre o que aconteceu. E cuidado, porque isso pode não te ajudar no momento presente. Algumas características de peixe que são bem evidentes. Carinhosa, carinhoso, né? É uma pessoa muito empática.
que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, entender, né, o outro. Então, ver, por exemplo, a necessidade de outra pessoa, isso é evidente, né? Você conseguir, por exemplo, se comunicar de uma maneira que a outra pessoa fala, nossa, é verdade, é desse jeito mesmo, né? Além disso, é uma pessoa muito sábia, né? Então, é a pessoa artística, que tem a ver com o que eu falei para você, né? Como seria o somatório, até na numerologia, 1 mais 2 mais 3, né? Até chegar no 12, que seria o final, mas vai ser o começo também, né? Por isso que tem a ver com elementos ocultos, alquímicos, esotéricos. O fim é o começo, tá? Seria Ouroboros, né? A serpente comendo a cauda. É uma pessoa muito sábia, ou costuma ser, né? Porque também você não costuma às vezes se ouvir para usar essa sabedoria para você. Você às vezes pode ser uma pessoa muito incoerente. Você dá um conselho para outra pessoa e não segue o seu próprio conselho. Cuidado, porque isso não é ser pisciano ou pisciano, tá? Além disso, na sua grande maioria, você é uma pessoa pacífica, uma pessoa que procura conciliar, né, até mesmo as diferenças, ajudar as pessoas, e por causa disso as pessoas te conhecem pela sua gentileza, você conseguir, por exemplo, conseguir, por exemplo, que as pessoas te ouçam, né, e você conseguir trazer uma calma, uma paz para ela, porque às vezes ela vai falar, nossa, era isso que eu precisava ouvir, sabe? Então um bom conselho, aquele bom amigo, aquela boa amiga, né? E aí, logicamente, que você consegue uma capacidade incrível de compartilhar essas emoções do coletivo, né? Por que está acontecendo isso? Acho que tem até uma complementaridade, né? Como a gente está na era de Aquário, de você entender o que é importante, né? No sentido, o pessoal às vezes confunde o que eu estou falando com político partidário, econômica, não é nesse sentido não, tá? Porque a gente está bem longe, né, em relação à verdadeira espiritualidade que já era para a gente estar vivenciando, inclusive até tecnologias limpas que já existem e já existiram nas antigas civilizações, como eu sempre falo. Mas o lance todo é de você entender as emoções, então o que está rolando. E logicamente, com um crivo que eu falei mais de lógica, né? Não adianta você também colocar mais água onde já tem muita emoção. Então é você às vezes meio que dosar. Por isso que eu acho que a melhor metáfora seria o tá copo cheio ou o copo tá vazio, né? Então é como você direciona isso na sua vida. Por ter água, né, todos os signos de água são assim, são maleáveis. Então a busca pela inovação, pela mudança é intrínseca a você. Se você é uma pessoa muito reticente à mudança e você tem uma força muito forte do arquétipo de peixes, você sofre muito. Tá? Então, por exemplo, você foi convidada profissionalmente para mudar de cidade ou mesmo para mudar de cargo e você fala não, não, ou mesmo até concursado, público, sei lá, né? Mas aí no caso o que acontece? Você não está sendo peixes, entende? Você não está sendo maleável. Em contrapartida, se você é muito maleável, né, aí no caso você não tem chão, aí falta o elemento terra para você se aterrar. E que acontece muito, né? Você tem ótimas oportunidades, mas você também não pisa no chão, entendeu? Nos momentos que você precisa ter. E aí, no caso, até pega um pouquinho da energia de Capricórnio, né? Então você tem que assistir todos os vídeos ou mesmo escutar todos os podcasts para entender, que seria a parte da disciplina. Né? Vai valer muito a pena em relação a isso. E precisa ter cuidado também, como você é uma pessoa muito sensitiva, para que as outras pessoas não bloqueiem você ou mesmo prejudiquem a sua própria evolução. Porque você é uma pessoa assim, que a gente pode dizer em relação à sua essência muito boa, você procura generosidade, você procura sempre a harmonia, vamos dizer. E aí tem que ter cuidado com as pessoas ao seu redor. Então, se elas não refletem quem você é, você costuma, às vezes, até que podar o que você fala. Isso não é legal, porque o peixe fala, é espirituoso, é uma pessoa carismática, naturalmente falando. E às vezes você pode estar blindando quem você é em essência, tá? E como você também, eu falei da intuição, mas não é só uma intuição pequena, mas você é super focado nisso, ou procura até mesmo isso, até mesmo suas buscas religiosas, cultos, doutrinas. Né? A gente fala muito de espiritualidade, tem a ver com respiração, então você procura muito isso. Então a intuição, que tem a ver com o coração principalmente, né, que tem neuritos sensoriais, o seu sistema digestivo, 1 milhão de neurônios, seu cérebro, vocês podem até mesmo se desconectar. E por causa até de Netuno, meio que buscar um outro caminho, buscar uma nova realidade, entendeu? Às vezes até uma realidade virtual, ao invés de viver a realidade. Cuidado, porque aí no caso você vai viver uma vida que não é a vida de verdade. E aí você vai estar uma evasão, né? Então você está fugindo da sua própria responsabilidade. Isso pode acontecer com frequência. Então por isso que eu falei do elemento terra, pisa no chão, você não precisa fugir. Ah, você quer fugir hoje? Beleza, né? Mas não vai fugir, por exemplo, um caminho, às vezes até mesmo do álcool, das drogas, ou mesmo de alguma coisa, que vai fazer com que você se desloque de quem você é em essência, porque
quando você foge da sua essência, principalmente você que tem energia de peixe ou é pisciano, você sofre mais do que os outros signos, entende? Porque, não que os outros não sofram, mas é você, entendeu? É você em essência. Se você foge da sua essência, você está meio que se punindo. E às vezes, por se punir, pode ser, às vezes até mesmo com outras realidades, dimensões paralelas acontecendo ao mesmo tempo, pode ser. Só que ao mesmo tempo, não precisa. Sabe, uma coisa que é desnecessária. Então, por isso, eu convido você, né, para você fazer o seu mapa astral da Alquimia da Mente com a gente. Para você saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Né, você vai ser redirecionada para uma página, então você vai ter todas as informações, todo o processo. Você faz o pagamento por lá também, né? Assim que fizer o pagamento, o que vai acontecer? Eu e a minha equipe, a gente vai agendar um horário com você, onde a gente vai fazer o seu mapa ao vivo junto com você. A gente vai gravar tudo, vai mandar para você, tudo certinho, super profissional. E também mandar um relatório, o qual você pode consultar quando você quiser. E, inclusive, às vezes você tem um mapa astral já, você já fez com alguém, com algum outro astrólogo, alguma coisa assim. Ou você quer fazer a sua revolução solar. O que é revolução solar? É você fazer a análise do seu mapa, da sua data de aniversário desse ano até a data do próximo ano. Então tem como a gente fazer também a revolução solar com você, tá? Então clica aqui no primeiro link, no vídeo, no podcast, para você saber mais e fazer o seu mapa astral da Alquimia da Mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.